Vamos lá. Certo? Certo. Vamos lá, começar aqui, mãe. Faz a sua introdução. Vou fazer meu negócio. Vamos lá aqui. Muito bem, mais uma entrevista, mais um grande sucesso. Esqueci de falar isso na entrevista do Rick. E estou falando isso agora aqui na Zona Leste, a primeira vez do Dori Curioso na Zona Leste, para entrevistar essa menina aqui, Estela Guedes, professora pedagoga. Vai explicar hoje tudo sobre pedagogia aqui para nós, né? Primeiro, Estela, muito obrigado por você ter aceito, primeiro ter recebido aqui na sua casa, nós estamos na casa dela, e aceito a entrevista. Muito obrigada, viu, por essa oportunidade. Então a gente está aqui disposto a responder todas as perguntas. Tudo que for de pedagogia, é comigo. Você vai solucionar hoje as curiosidades. Com certeza. Então vamos começar aqui. Primeiro, Estela, eu queria saber como é que começou essa coisa de você gostar de pedagogia. Você sempre gostou? Sim, sempre gostei. Desde pequena eu tenho aptidão para isso, né? E a pedagogia é uma coisa que vem dentro da... tem que ser uma vocação, né? Não é uma coisa que a gente visa um lucro imediato, nem uma estabilidade, podemos dizer assim, como antes era visto. Mas hoje não, hoje tem que ser por amor. E você acha então que não é qualquer pessoa que consegue ir para pedagogia? Tem que ter um dom. Tem que ser uma coisa interna que vem da gente mesmo. Interessante. E o que é então, Estela, a pedagogia? A pedagogia, desde o começo que ela foi formulada, a pedagogia é vista como um ensino para crianças, porém abrange muitas outras áreas. A gente pode trabalhar no ramo hospitalar, sim, com crianças que estão adaptar lições específicas para crianças internadas em hospitais, em editoras de livros, como edição, em várias empresa que trabalha com criança. Então toda essa área infanto-juvenil, uma pedagoga pode atuar. Então tem vários setores dentro da pedagogia. Novidade, porque a maioria já imagina que pedagogia é só na escola. Exatamente, pensa que é só com criança, trabalho com criança, mas não, abrange várias áreas. Que legal. Até que idade, mais ou menos, Estela, é considerado ensino pedagógico? Então, normalmente a gente diz que uma professora pode estar atuando desde 0 a 11, 12 anos, né? Que seria o berçário maternal, dependendo da instituição como chama, até a 5ª série do ensino fundamental, o 5º ano do ensino fundamental. Então, nessa faixa etária dá para desenvolver bastante coisa na área pedagógica. Gente, mas você está falando de 0 ano? Sim, porém, há muitos estudos, vários teóricos que falam disso, que a criança se desenvolve desde os primeiros dias de vida. Sério? Principalmente na sua língua materna, e se inserir mais uma língua como o inglês, perfeito, ela consegue conciliar as duas línguas, ser alfabetizada nas duas línguas mutuamente. Com quantos anos mais ou menos? A partir de alguns meses de desenvolvimento, assim que vai se adquirindo a fala, a criança pode ser alfabetizada a mais de 2 línguas, então... Se dependendo do pai, da mãe, da instituição que ela está matriculada. Isso é verdade, porque a gente tem a experiência, por exemplo, do Christian e do Giovanni, que são filhos do Mike e da Rosana, que eles falam fluentemente as 2 línguas, e é desde pequenininho. Porque vieram línguas maternas, né, em casa, porque são as línguas que são faladas dentro de casa. Então aquela coisa da criança aprender uma língua é mais fácil que um adulto, é verdade? Com certeza. O cérebro acomoda informações muito mais rápido do que o nosso. Do que uma pessoa adulto que já tem várias preocupações, vários afazeres. Entendi. Agora, de 0 a 11 anos, Estela, por que existe um estudo, uma pedagogia, um estudo específico para crianças dessa idade? De acordo com vários estudiosos do século XX, foi realizado vários testes, tanto empíricos, né, que a gente chama, mas os testes práticos. Teste o quê? Empíricos. Empírico, fala português para isso. Assim, são testes que a gente une o ato prático. Sim. O ato prático e o ato teórico, que a gente chama de praxis, que é uma palavra um pouquinho mais difícil.
que une essas duas partes, né? Do teórico com o prático. E vários métodos foram adquiridos, como Montessori, se a gente pode citar, se você me dá essa abertura aqui, Montessori, Piaget, a gente tem muito que falar deles, porque eles que formularam, fizeram essa base para que soubesse como cada idade iria reagir a cada estímulo de aprendizagem. Então, a parte pedagógica abrange muito, é algo muito que a gente ficaria horas aqui falando. Não, mas entendi, mas por exemplo, você falou de 0 a 11. Sim. Por que 12, 13, 14 já não é mais ensino pedagógico? Porque já foi formulada a mente da criança, já foi feita aquela concepção de valores e aquela concepção de aprendizado. A partir de 12 anos, da adolescência, pré-adolescência e adolescência, ele já tem aquela psique dele formada e a partir daí ele só evolui, ele só melhora, só aprimora o que já foi ensinado. Então qual é a base da pedagogia? Ensinar o que para a criança? Se tornar um adulto ou alfabetizar? Então é a união das duas coisas, você acabou unindo as duas ideias. É exatamente isso, não é só aprender o ler, o escrever, contas, matérias, mas sim engloba toda a constituição daquele ser que está em desenvolvimento. Da criança, entendi. Olha que interessante, hein? Estela, então qual que é a realidade, falando só aqui do nosso ensino aqui do Brasil? Qual que é a realidade, então, do aprendizado aqui no Brasil? As crianças, elas aprendem mais rápido? Elas têm mais dificuldade? Então, o que está acontecendo no Brasil hoje é que as crianças com o advento da tecnologia, elas aprendem muito mais rápido, elas pegam no ar, podemos dizer assim, as informações, porém o ensino brasileiro que está sendo fornecido para elas é muito abaixo, está muito aquém do que as gerações passadas. Porém, nossos pais, nossos avós aprendiam coisas muito mais significativas e muito mais, podemos dizer, de conteúdo, de conteúdo, isso. Porém, eles não tinham essa facilidade de aprender. Então, tá desequilibrado, podemos dizer assim, o ensino brasileiro. O que é fornecido não é de acordo com o que a criança está conseguindo absorver e desenvolver. Tá uma porcaria. Tá uma porcaria. Pronto, resumindo, tá uma porcaria. Mas então, hoje em dia, as crianças demoram mais para aprender, porém, eu não entendi uma parte. Porém, por causa da tecnologia, algumas se desenvolvem mais rápido. Sim. Depende do estímulo. A tecnologia ajuda muito. Muitos professores são contra a tecnologia em sala de aula, mas ajuda muito. Então os professores tinham que aprender a utilizar a tecnologia em prol desse ensino, como uma ajuda, não como um inimigo. Já falando nessa utilizar que você está falando, então qual que é a metodologia usada no ensino pedagógico, Estela? Então, nós temos várias metodologias, né? Hoje em dia dizem que a palavra metodologia não está tanto usada, então podemos dizer palavra técnica, podemos dizer assim. Tá. Então temos várias técnicas que podem ser ajudar o aluno, né? Por exemplo, a técnica sensorial, há técnicas que o aluno aprende primeiro da vivência dele, é uma significação. Então, por exemplo, vai aprender a ler e escrever. Meu nome é Estela, não vai aprender o A, E, I, O, U, depois vai desenvolver. Não. De acordo com o meu nome, a criança alfabetizada, de acordo com o nome dela, para ter um significado, nome de pais, nome da família, nome de coisas que ela convive diariamente. E se a criança chamar Ataxerxes? Ataxerxes? A gente desenvolve o nome da Ataxerxes. Pô, Ataxerxes, a criança fica louca, hein? Não, isso que você está comentando, muito interessante, que hoje em dia a gente está pegando os nomes um mais difícil que o outro. É Ataxerxes. Mas temos nomes que é difícil de trabalhar, como Wellington. Esses nomes que vêm do inglês, né? Sim. Washington, nomes conjuntos. Então, há nomes que a gente se pega na sala de aula com nomes que a gente fala, como que a gente vai trabalhar em cima desse nome? Mas qual que é a metodologia, Estela, mais utilizada no modo geral? Hoje em dia, as professoras para o ensino infantil, na área do ensino infantil, EMEIs,
6, que são os pequenininhos até 4, 5 anos, até 6 anos dependendo da escola, se for uma escola particular, que abrange mais, estão usando muito a parte sensorial, a parte da significação, né? Mas infelizmente, quando chega no ensino fundamental, 6, 7, 8 anos e assim por diante, ensino fundamental, ainda se bate na tecla do tradicionalismo, de livro, caderno, sem estar utilizando a parte prática, sem dar o desenvolvimento que a criança precisa. Sem estimular tanto então assim. Então tem uma quebra, sabe? Tem uma quebra, tá vindo toda aquela coisa bonita, usando a parte lúdica, e aí tem a quebra quando o ensino fundamental acabou, a criança não pode nem brincar mais no parquinho. Fala pra nós aí, pros nossos telespectadores, o que é lúdica? Sim, a parte lúdica a gente aborda muito, como é mais a minha área, a parte do ensino infantil, né? O lúdico ajuda a criança a aprender. O lúdico seria a gente utilizar brincadeiras, jogos, a imaginação. A criança, ela desenvolve muito utilizando a imaginação, o jogo jogo de criação, aquele grupo de brincadeira. Então, pela brincadeira a gente faz o aprendizado. Então, se usa muito hoje no ensino infantil lúdico. Eu tô achando brincar. O brincar, né? Eu tô achando bem interessante o que você tá falando, Stanley. É bem interessante mesmo, porque tudo que você tá falando envolve o estímulo da criança, né? E por isso que a educação é tão importante, que a criança desde pequenininha ela vai ser estimulada, né, a fazer as coisas, né? Por isso que infelizmente tem muitas pessoas aí que sem graça, a pessoa, sabe, não foi. Então, Estela, qual que é a metodologia então mais usada então na pedagogia? Então hoje a gente está lidando, né, com duas metodologias diferentes. Como eu posso explicar isso? Quando é no ensino infantil, as professoras estão usando metodologias que remetem mais ao sensorial, que vêm de ideias vindo de Piaget, Montessori, Vallon. Porém, elas desenvolvem essas metodologias com significação, mas quando chega na fase do fundamental, do ensino fundamental, de 1º a 9º ano, isso é quebrado. Começa a ser trabalhar o ensino tradicional com livro, caderno, lousa, algo que quebra, né? Quebra, a criança está vindo naquele desenvolvimento e tem aquela quebra, não pode mais brincar. Entendi, tira o estímulo da criança. Tira o estímulo da criança. Aí quebra o lúdico até que a gente comentou anteriormente, né? Quebra essa vontade de aprender se divertindo. Entendi. Mas a criança, conforme ela vai crescendo, ela não vai perdendo um pouco do interesse mesmo da brincadeira? Então, de qualquer forma, nós sempre brincamos, até nós somos adultos, fazemos uma piada, vemos um vídeo, algo do tipo, que nos ajuda a aprender. Você vai concordar comigo que se você tiver um professor em algo que você queira aprender, vamos supor um curso, se ele for agradável, divertido, utilizar um modo que te agrade, você também vai se sentir bem em estar interagindo com ele e aprendendo, aquilo vai ser mais agradável aprender. Então, quando a professora, a escola não utiliza uma metodologia ligada a essa parte do lúdico e da brincadeira e do envolvimento daquela relação professor-aluno, não há um aprendizado significativo. Entendi, legal, Estela. Bom, agora nós vamos aqui para aquela parte legal aqui da nossa entrevista, que é a parte da pergunta da audiência, que tem e cresceu muito a audiência depois da entrevista do Rick, viu? Temos algumas perguntas aqui para vocês, Estela, uma mais legal que a outra, viu? Obrigado por ter mandado, aquelas pessoas que mandaram. Olha só a primeira pergunta, eu sempre leio na íntegra. Qual a diferença entre licenciatura e bacharelado em pedagogia? Então... Tem até um Guaraná agora. Opa, tem! Toma aí. Então, a diferença entre graduação e licenciatura seria mais a abordagem, né? A licenciatura permite que o pedagogo dê aula de 0 anos, né, até por volta de 11, 12 anos, que seria o 5º ano do ensino fundamental. Porém, essa é uma licenciatura que nós chamamos plena. Porém, a graduação plena, que seria stricto sensus, né, ela dá
um leque maior para o pedagogo trabalhar. Ele estuda mais um ano ou até mais 2 anos, dependendo de qual a intenção dele, e aí ele pode dar aula para várias áreas. Ensino médio, universitário, cursos em geral, então abre um leque bem grande e ele pode trabalhar em mais de 7 áreas no mercado de trabalho. Então, quanto mais o pedagogo se instrui e vai se desenvolvendo, claro que ele vai ter a oportunidade também de um leque maior para trabalhar com outros públicos. Muito bem. Qual é o seu maior desafio ou dificuldade na pedagogia, Estela? Então, hoje mesmo seria a participação da família. Né? A gente vê que a parte de desenvolver aluno-professor, a gente já consegue trabalhar um pouco mais maleável, mas a família é muito importante para a aprendizagem do aluno, né? Colaboração da família. E a gente não está vendo isso hoje. A família acaba entregando plenos poderes para o professor, além de educar, ensinar também. Não lembra que educação vem de berço, né? Como diz. E ela não participa, as mães não veem a gente, infelizmente, a gente está passando por isso hoje em dia, né? As mães, a criança chega com a agenda em casa, a mãe não olha, um trabalho para fazer, a mãe não auxilia, reuniões escolares, a mãe não participa. Então, a grande barreira hoje na aprendizagem está sendo a relação com a família mesmo. Legal, muito bem, Estela. E o que mais lhe atrai na pedagogia? O que mais me atrai na pedagogia é a parte de lidar com criança, né? Ver uma criança desabrochar, aprender, é um dos maiores prazeres que uma pedagoga, que uma pessoa pode ter na vida, né? Porque a gente vê aquela pessoa que antes não conseguia ter aquele desenvolvimento, muitas vezes em um dia, uma semana, há um desenvolvimento, né? A criança ultrapassa aquela barreira e aí aquele desenvolvimento dela e ela descobre o mundo. Ela descobre o mundo como pelo seu olhar, pelo olhar da professora. Então é um grande prazer, é uma coisa linda o desenvolvimento infantil. Que bom. Estela Guedes, qual que é o seu maior desafio ou dificuldade na pedagogia, Estela? Então hoje seria mesmo a relação professor, aluno e família, né? A participação da família. A família hoje não está dando esse suporte ao professor, então a família tem que participar, com certeza, vendo agenda, ajudando em lição de casa, participando de reuniões, né? Então o maior desafio hoje em dia não está sendo o aluno, né, a aprendizagem, está sendo a participação da família. Legal, Estela. Que pergunta, resposta interessante, viu? Maior dificuldade da família. O que mais lhe atrai na pedagogia? Então, o que me atrai mesmo na pedagogia seria esse relacionamento da aprendizagem, né? Como a gente pode estar ajudando o aluno a se desenvolver, né? Cada dia é como se o aluno abrisse um leque novo de possibilidades na vida. E aí a gente vê ele se desenvolvendo. Então é o maior prazer do professor é ver um aluno se desenvolvendo de verdade. E aí é maravilhoso. O ensino mesmo, né, Estela? O ensino em si, exatamente. Estela Guedes, pelo pessoal, o que você diria para alguém que está pensando em trabalhar na educação? O que eu diria para essa pessoa é que, em primeiro lugar, você quer isso, porque é algo que vai desempenhar muito trabalho, esforço e principalmente amor. Não é visando, talvez, pensando, eu vou ter estabilidade, eu vou ter um salário bom que dá para me manter, não é aquele, mas é um salário bom que eu posso me manter. Não, pensar em amor, aptidão e dom. Se é isso mesmo que você quer para a tua vida, é encarar os desafios, mas também as felicidades de ver as crianças, adolescentes, as pessoas que você ensina se desenvolverem e assim sendo felizes. Muito bem, Estela. E agora a última pergunta aqui da audiência e a última pergunta da nossa entrevista. Como a educação está se desenvolvendo no Brasil com relação a crianças autistas e outras dificuldades de aprendizado? Boa pergunta. Sim. Eu tenho um pouco de base, eu trabalhei por volta de um ano e meio nessa área, né? Foi um dos meus primeiros estágios no começo da carreira. Eu trabalhei com alguns alunos autistas.
Você que estava assistindo essa ótima entrevista com a Estela Guedes no Dori Curioso, eu, o Dori, peço desculpas. Nesse dia deu muitos problemas com a gravação, e a gravação que eu fiz pelo celular, infelizmente, ela foi extraviada. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por ter assistido até aqui. Pedimos sinceras desculpas pelo transtorno, mas continue desfrutando e aproveitando das entrevistas do Dori Curioso.